Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Federico Ribeiro e nesta videoaula irei mostrar como podemos calcular média e variância de problemas envolvendo processos químicos utilizando o Microsoft Excel. Então, nosso objetivo de aprendizagem dessa aula será calcular a média e o espalhamento de uma amostra utilizando o Microsoft Excel. Eu tinha já feito no vídeo anterior desta série de vídeos, apresentei como poderíamos resolver um problema utilizando a calculadora Casio FX82ES, ok? Então vamos fazer o mesmo problema para podermos ver como será a abordagem utilizando o Excel e irei focar unicamente no item A, ok? Haja vista que o item B e C são independentes de qual ferramenta utilizamos para calcular os valores requeridos. Então, de forma similar ao vídeo anterior, né? Iremos resolver a questão 13 da lista de exercícios 1, que está disponível no meu site, como vocês podem ver aqui, né, na disciplina de princípios dos processos químicos, tópico de conceitos introdutórios, onde nós temos a lista de exercício 1, que este exercício também, na verdade, eu retirei, né, do livro do Felder e Rousseau, Princípios Elementares dos Processos Químicos. Então, aqui é a questão 13, certo? Relembrando, neste vídeo iremos resolver apenas a questão, o item A, porque o item B e o item C, né, como já comentado, eles são independentes da ferramenta e já foram resolvidos no vídeo anterior, que eu deixarei aqui na tela, ok? Então vamos lá. O controle de qualidade de produto é um assunto particularmente delicado na indústria de produção de tinturas. Uma leve variação nas condições de reação pode levar a uma mudança apreciável da cor do produto, e já que os consumidores usualmente requerem uma alta reprodutibilidade de cor de um lote para o outro, mesmo uma pequena mudança de cor pode levar à rejeição de uma batelada de produto. Suponha que vários valores de frequências e intensidade de cor que acompanham uma análise de cor são combinados em um único valor numérico, C, para uma tintura amarela em particular. Durante o período de teste no qual as condições do reator são cuidadosamente controladas e o reator é escrupulosamente limpado entre bateladas sucessivas, o que não é o procedimento usual, a análise de produtos de 12 bateladas em dias sucessivos fornecem as seguintes leituras de cor. Então, aqui nós temos as leituras, né, desse parâmetro C para as 12 bateladas que foram avaliadas. Então, no item A perguntado, pedido. A especificação de qualidade para a produção de rotina, que é uma batelada que se afasta mais do que 2 desvios padrões da média do período de teste, deve ser rejeitada e enviada para o reprocessamento. Determine os valores mínimo e máximo aceitáveis de C. Bem, esse problema é um problema que foi facilmente resolvido na calculadora, ok? E também vai ser facilmente resolvido no Excel. Só que o que vai determinar se você vai usar uma ferramenta ou outra? Claro que quando o número de itens de uma amostra ele aumenta consideravelmente, faz-se necessário, né, fica mais cômodo de se utilizar o Excel para resolver o problema, tá ok? Então vamos lá para o exemplo. Então, o que é requerido? A gente quer saber qual é o valor máximo e o valor mínimo aceitável do parâmetro C, onde foi dito que o valor máximo, que esses valores, né, eles são divididos, né? Estão compreendidos entre a média, certo? Mais dois desvios padrões, né? Ok? Então, o valor máximo vai ser dado como isso daqui, certo? Isso aqui seria o valor máximo. E isso aqui seria o valor mínimo. Então, precisamos calcular aqui, para podermos achar isso, a média e o desvio padrão, certo? Eu vou mostrar aqui como calcular outros parâmetros também, né, relacionado à amostragem, para vocês terem um pouco mais por curiosidade, ok? Então vamos lá, o intervalo. O intervalo, como eu já havia mostrado em aulas anteriores, ele é compreendido entre o valor máximo da amostra
menos o valor mínimo. Agora imagine o seguinte, aqui nós temos 12 dados, ok? Imagine se você tivesse uma listagem com 150 dados, ou com 2.000 dados, ou até com 100.000 dados. Ficaria bem complicado de você ir lá e checar qual é o maior e o menor valor, né? Então, o Excel ele tem algumas não, na verdade, várias funções que podem ser muito úteis para esse tipo de problema, né? Então, vamos lá. A função que a gente vai utilizar aqui vai ser a função maior, certo? No caso, o Excel aqui, como ele está em português, é a função maior, que se chama. E vamos lá, selecionar a matriz. Que matriz é essa? A matriz dos dados, né? Que seriam esses dados aqui, ponto e vírgula, e o valor de K. O que que esse valor de K ele indica? Ele indica qual a ordem desse maior que você quer. Se você colocar um, vai ser o primeiro número maior, né? O maior de todos, no caso. O segundo, se você colocasse 2, seria o segundo maior de todos. Se você colocasse 3, o terceiro maior de todos, e assim sucessivamente, ok? E da mesma forma, nós temos a função menor, que o argumento dela é da mesma forma. A gente vai lá, seleciona a matriz que nós queremos avaliar e eu coloco 1, porque eu quero o primeiro menor, né? O menor número de todos. Se eu colocasse 2, seria o segundo e assim vai, certo? Então, o nosso intervalo seria de 3,5. A média, né? Muitas funções do Excel, elas tem um nome bem intuitivo, né? Então, no caso, média, a gente colocaria aqui, tem que colocar o acento, certo? Já aparece aqui as funções que começam com média, tá bom? Aqui como nós queremos a média simples, né? A média aritmética, a função é dada por isso, certo? E um detalhe é o seguinte, quando você tiver dúvidas de quais são os argumentos da função, você pode apertar Ctrl Shift A. E aí aparecem os argumentos da função, ok? Então, como nós queremos desses valores aqui da amostragem, vamos lá, selecionamos a, os itens, né, da amostra e apertamos Enter. Então está aqui o valor da média, assim como no vídeo anterior, né? 73,475. E a variância? A variância nós colocamos, lembrando, sempre para chamar uma função devemos colocar igual e o valor da função, certo? Então a variância vai ser var. Aqui nós temos vários tipos de variância, né? Então nós vamos usar essa primeira aqui, tá bom? Esse var.a. Então clicou, 2 cliques, já abre aqui o parênteses para colocar o argumento da função. Novamente, é a mesma matriz, né? Apertamos Enter, ok? E o desvio padrão também, de forma intuitiva, certo? Desvpad.a, ok? Se eu clicar 2 vezes, aparece aqui para a gente a função, já com o parêntese para inserir os argumentos, tá bom? Então, vamos lá de novo, a mesma função, e apertamos Enter. Nós sabemos que o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância, né? Então, a gente pode, para poder avaliar aqui, só para conferir, né? Colocar aqui a raiz da variância e vai dar o valor do desvio padrão, certo? Então, bem simples, né? Imagine aí se você tivesse um problema com muitas variáveis, então a planilha eletrônica ela se torna uma ferramenta imprescindível, certo? E agora vamos calcular o valor de ser máximo aceitável e de ser mínimo aceitável, que agora ficou simples, né? Então nós temos que o valor máximo aceitável vai ser a média mais 2 vezes o desvio padrão, aqui o valor aceitável, e o mínimo vai ser igual a média menos 2 vezes o desvio padrão. Ok? Então, é isso, né, que eu queria mostrar para vocês, como calcular essas variáveis, né, de amostragem. Claro que o Excel ele tem muito mais ferramentas, muito mais funções estatísticas para a resolução de problemas, mas aí vai depender do seu conhecimento também de estatística, né? Lembrando que uma ferramenta computacional, ela jamais vai substituir o trabalho, né, de uma pessoa, digamos assim, no ponto de vista de raciocinar sobre o problema, né? A máquina, eu costumo dizer que ela é extremamente obediente. Se você fizer uma rotina para ela sem nenhum erro lógico, ela vai seguir aquilo incansavelmente. Mas raciocinar quanto ao problema, ela não, pelo menos essas ferramentas aqui, elas não fazem, né?
Aí só como adendo, eu vou mostrar para vocês, né? Se a gente quisesse saber, por exemplo, se esses dados eles estão dentro ou não da faixa do aceitável, né? Uma forma, digamos, um gráfico que mostrasse isso. Aqui também fica fácil de ver, porque são 12 dados apenas. Agora, se você tiver 150 dados, você conferir um por um seria bem complicado, certo? Então vamos fazer aqui um gráfico mostrando o valor máximo aceitável, o valor mínimo aceitável e o valor do parâmetro C avaliado em cada batelada, tá bom? Então, para podermos fazer isso, vamos colocar aqui o valor máximo aceitável, tá bom? Nessa linha aqui, porque vocês vão entender já já o porquê disso. Então, você pode digitar ou pode copiar e colar. Eu vou digitar aqui para ficar mais fácil de vocês observarem. Pronto. E aí eu vou no cantinho da tela, eu posso puxar todos esses valores para cá, né? Como é o mesmo valor, ele vai se manter constante. Vou digitar aqui também o do valor mínimo aceitável, 7111.299, né? O valor deve ser até tem mais casas decimais, porque também tem como configurarmos isso. Seleciona e preenche todos os dados, certo? E aí, como é que eu coloco esses dados em um gráfico? Vamos lá. Então, eu venho aqui em inserir, né? Aba inserir. Vou aqui em gráficos e clico em dispersão, certo? Aqui não apareceu nada porque esse gráfico até o momento não tem nenhum dado inserido. Como é que eu insiro dados aqui? Aperto o botão direito, selecionar dados, e aí eu posso criar quantas séries eu quiser, né? Quantas curvas, digamos assim, de dados eu quiser. Então vamos lá primeiro adicionar a primeira, que eu vou chamar de C máximo, certo? Então quais serão os valores do eixo X? Serão as corridas, né? As bateladas. Quais serão os valores do eixo Y? Serão o C máximo, né? Que obviamente é uma constante, né? E agora vamos colocar, por exemplo, C mínimo. Da mesma forma, valor de X, clica aqui, vamos lá nas bateladas, agora vamos colocar o valor do C mínimo, certo? E agora vamos colocar os valores dos Cs avaliados no problema, né? Então vamos lá. C, vamos deixar esse valor de C. O X, da mesma forma, o número de bateladas, né? E o Y, os valores de C avaliados, né? Pronto. Então, como podemos observar aqui, né, nesse problema, vamos colocar aqui a legenda, né? A gente pode ver aqui nesse íconezinho do mais, colocar título dos eixos, para ficar mais fácil de avaliar. Então, vamos colocar aqui C, certo? E batelada. Ok? Então, ó, fica uma forma visual melhor de se observar, né? Digamos que você está fazendo algum relatório, quer tirar algumas conclusões um pouco mais ilustrativas do problema, né? Fica mais fácil de você utilizar a forma gráfica, ok? Então era isso, pessoal. O que eu queria mostrar era como avaliar a questão de parâmetros de amostragem no Excel. E é uma ferramenta extremamente útil para engenharia química. Eu tenho inclusive uma apostila que eu fiz junto com o professor Nathan Sombra Evangelista, né, do Instituto Federal do Ceará. Estarei deixando também o link desta apostila aqui na descrição, como também ela está disponível no meu site, tá bom? Então era isso, certo? Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, entre em contato comigo pelo meu site, lá tem um formulário de contato, onde se você tiver alguma dúvida, sempre que puder eu respondo, né? Ou alguma sugestão de vídeo, de videoaula, ou de algum material, certo? Ou alguma crítica, estou totalmente aberto para isso, tá bom? Muito obrigado, por favor, quem não for inscrito no canal, inscreva-se, ok? E um grande abraço.